Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre o Evangelho de João. Um evangelho completamente diferente dos evangelhos que estudamos anteriores, diferente do evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque esses três evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos. E João também vai trazer o Evangelho de Jesus Cristo, mas com uma perspectiva diferente. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, parece que nós estamos escutando a mesma história por perspectivas diferentes, mas é o mesmo relato. João já vai trazer com uma perspectiva completamente diferente, dando muita ênfase na divindade de Cristo Jesus. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanhe os meus slides aí junto comigo. Então, vamos lá. Aqui, o Evangelho de João. Então vamos nessa. O que você não pode perder de vista quando você lê o Evangelho de João? Primeiro, o conteúdo do livro é a história de Jesus, o Messias e Filho de Deus. Fala da crucificação de Jesus e sua ressurreição. Ele é um evangelho ele é escrito um pouco mais tarde, ali por 90, né, depois de Cristo. E ao que ele dá ênfase? Ele vai dar ênfase que Jesus é o Messias, mas principalmente que é o Filho de Deus, que a encarnação e a crucificação revelam o amor de Deus e redime a humanidade. Também vai dar bastante ênfase ao discipulado, que é a videira que gera frutos. E a continuação das obras pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Coisas sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é considerado diferente dos sinóticos em sua composição e estilo. Como eu disse no começo da aula, os três evangelhos sinóticos, eles parecem o mesmo relato escrito por óticas diferentes. O Evangelho de João, ele já é diferente, ele tem um conteúdo mais profundo teologicamente, o que tornou o evangelho mais comentado de todos os tempos, considerados por muitos assim, ele é de extrema riqueza para devocional, para estudo teológico, para elevação espiritual. É inegável, de algum modo, que o estilo literário, bem como a teologia desse evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua chamada de alta cristologia. Por que é alta cristologia? Porque ele dá bastante ênfase na divindade de Jesus, que Jesus estava desde o princípio do universo, que ele é a palavra encarnada, que ele é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de João é aquele que vai literalmente dar bastante suporte para a teologia compor a Trindade, onde Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que a Trindade é Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, o Evangelho de João, né? Então, aqui nós temos essa figura central que é João. O Evangelho não declara o nome do autor, mas ele dá um pseudônimo. O discípulo a quem Jesus amava foi quem escreveu o Evangelho, né? Mas aqui existe todo um consenso de que de fato se trata de João, né? Ele foi uma testemunha ocular, ele era um pescador judeu, ele fazia parte do grupo dos 12 discípulos, tomou parte na última ceia e reclinou-se ao peito de Jesus. Então veja só, diferente, por exemplo, de Lucas, João era um dos 12 apóstolos, né? Foi o único presente na crucificação e a ele Jesus confiou o cuidado de sua mãe. Correu até o túmulo vazio juntamente com Pedro. Então aqui existem algumas referências bíblicas sobre as aparições de João, tá? Então, depois, se você quiser, com calma, você vai lá e dá uma olhadinha em cada uma delas. Ainda sobre João. As informações acima nos apontam que o apóstolo João foi o seu autor.
Os pais da igreja confirmam essa informação, então Irineu, Policarpo e João concordam entre isso. João era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, também conhecido como filho do trovão. Qual é o propósito do livro? A parte interessante é que este livro ele entrega o seu propósito dele em um capítulo, né? Então ali em João 20, do 30 ao 31, diz o próprio propósito do livro. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, este é o propósito do livro, para que você creia que Cristo é o Filho de Deus e que, ao crer nisso, tenham vida em seu nome. Como esse livro ele está estruturado? Então, nós temos o prólogo, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. A partir do capítulo 18, no capítulo 19, até o capítulo 2, versículo 12, tem-se o início do ministério de Jesus. Posteriormente, temos no capítulo 2 ao 12, o Filho revela o Pai ao mundo. Depois temos, né, a partir do capítulo 13 ao 17, o Filho revela o Pai aos discípulos. A partir do capítulo 18, temos o sofrimento do Filho, ou seja, o sofrimento de Jesus, né, do 18 ao 19 ali. E a partir do capítulo 20, nós temos a ressurreição do Filho. E ao final, né, temos um epílogo, né, no capítulo 21. Então, essa é a estrutura do livro, você pode dividir ela em 5 partes. Algumas peculiaridades, tá? No livro de João, nós vamos nos deparar com muitas vezes uma ocorrência de dualismos, ou seja, pares opostos que dividem a realidade em dois domínios distintos. Vai se falar bastante sobre luz e trevas, sobre o bem e o mal, sobre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, sobre o céu e a terra, sobre a vida e a morte. Os pares dualísticos, como luz e trevas, expressam metáforas da revelação divina, em e por meio de Jesus, como o Filho manifesta ao mundo o Pai. É nesta luz revelacional que se encontra a vida verdadeira. Mediante o conhecimento, o ser humano é livre para escolher se reconhece ou rejeita essa revelação. Então, o que acontece? A partir do momento em que essa revelação vem para as pessoas, elas acabam tendo que se deparar com a escolha. Pois muito bem, em João também tem-se uma questão muito importante sobre os diálogos. Na maioria dos diálogos, João apresenta situações em que os interlocutores de Jesus demonstram incompreensão diante daquilo que ele declara. Alguns exemplos disso são nestes textos a seguir aqui. Então, no capítulo 3, 4, 6, 8, 14 e 15 e 20, ou seja, mais da metade do livro, né? Ou seja, em muitos momentos as pessoas não compreendem aquilo que Jesus está dizendo. Né? Então, existe até um panorama, né? Ou seja, uma amostra, um esquema de como que isso geralmente acontece, que a gente chama de esquema tripartido. Então, começa com Jesus falando, e geralmente, por Jesus falar bastante em parábolas, muitas vezes essa era paradoxal, ou seja, a princípio tinha mais de um sentido, né? Então, quando ele está falando da a parábola da semeadura, então, para algumas pessoas era difícil entender que existia um outro sentido além do literal ali, né? Então, mas Jesus está falando de sementes ou está falando de pessoas, de pregação, né? Então existe uma certa incompreensão dos ouvintes. E posteriormente uma ocasião para Jesus explicar o sentido da palavra. Ocasionalmente, o diálogo apresenta uma conclusão que exprime a crença ou a recusa em crer no interlocutor, ou seja, a dificuldade das pessoas de crerem nele, né? A incompreensão
que requer a explicação de Jesus reforça o tema do filho que vem revelar o Pai, pois a pessoa natural não compreende as coisas do alto, e somente pelo Filho e pelo crer nele é que se alcança a revelação. Ou seja, é mediante a fé que você alcança a essa revelação. Padrão de sete. O Evangelho de João é organizado em padrões de sete. São sete os milagres e sete as declarações de eu sou. Os milagres ilustram as diferentes áreas do poder de Jesus e juntos indicam a divindade dele. Então vamos dar uma olhada nestes milagres e nessas declarações. Então, né, temos o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, ou seja, Jesus é capaz de modificar a qualidade de uma matéria-prima. Ou seja, ele transforma água em vinho, né? Então veja, ele muda toda a propriedade daquilo. Jesus tem o poder para isso, né? Logicamente tem todo um outro significado por trás desse milagre, que é o primeiro milagre, né, de Jesus. A cura do filho de um nobre que estava numa distância completamente longe, ou seja, o poder de Jesus não se limita pelo espaço, tá? Então não importa a distância. A cura de um paralítico. Então, num sábado, principalmente. Então, o tempo não é um problema para Jesus. Não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, se foi no passado, se foi no presente, não importa quando aconteceu, né? Então veja, né, digamos assim, na ressurreição de Lázaro também tem uma questão de tempo, porque teoricamente é, Jesus chega e as pessoas dizem para ele que ele chegou atrasado, mas ele não chegou atrasado, ele chegou em tempo, né? Multiplicação de pães e peixes, aquele, né? Veja, ele é capaz de prover de acordo com a necessidade. Ele é capaz de andar sobre as águas, ou seja, ele pode superar leis naturais, né? Cura de um cego, ou seja, ele pode literalmente criar luz na escuridão, fazer com que a pessoa enxergue, né? Ressurreição, ou seja, não é limitado pela morte. Aqui as declarações de eu sou, né, que realçam o tema principal do livro, né, que ele é Deus. Então Jesus fala: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então todas essas declarações de eu sou vêm de Jesus. Então, aqui, ao final do Evangelho de Jesus, assinalou, perdão, a sua intenção, mostrar que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, humano e divino, o autor, o Verbo de Deus pré-existente, o Verbo encarnado, para que os leitores venham a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Então, meus caros irmãos, este é uma pequena aula sobre o livro de João. E o livro de João, por que eu chamei de uma pequena aula? Porque o livro de João, ele tem em todos esses temas, você pode aprofundar bastante nele. No livro de João, você consegue compor devocionais. No livro de João, você consegue utilizá-lo como uma base para um discipulado. Neste livro, você também, ao ler ele, você vai entender que é por isso que você tem que crer em Jesus para ser salvo, porque ele não foi apenas um mero humano. Ele foi totalmente homem e totalmente Deus. E é por isso que ele tem poder para nos salvar. Então, meus caros irmãos, creiam em Cristo Jesus para que vocês obtenham vida eterna. Bons estudos para todos vocês, uma boa semana
e que Deus os abençoe.